E agora está aberto o debate. Eu dispenso-me de fazer perguntas, porque acredito que há muitos colegas na assistência que vão fazer. Eu peço desculpa, nós vemos muito mal daqui para aí. Temos que pôr a mão assim para ver os colegas. Mas há de haver, está uma colega ali com um micro, portanto, quem é que faz uma pergunta? Filipe, querias fazer uma pergunta? Não querias? Faz favor, o professor Filipe queria fazer uma questão, queria colocar uma questão. Adivinhei. É este senhor aqui. Aqui. Este. Boa tarde. Olá, boa tarde. O convite aqui feito pelo professor José Silva é só porque eu sou professor de Multimédia na Educação aqui na Escola Superior de Educação de Leiria. Portanto, eu falo muito dos simuladores até enquanto a estratégia construtivista e um pouquinho ligado então ao que o primeiro orador disse dos pilares pedagógicos que devem suportar a tecnologia. Acho que é importante, gostava só de salientar dois aspectos em relação aos vícios que os nossos alunos trazem, e estou a falar dos mestrados em utilização pedagógica das TIC, em relação ao potencial das tecnologias. Em primeiro lugar, porque acreditam que às vezes o multimédia é uma coisa nova quando não é. Por exemplo, aqui o professor José Manuel Silva, quando falou da tecnologia da voz, e usando aquilo que o primeiro orador escreve aqui no livro, que eu falo muito nas minhas aulas, das teorias do Mayer, em que dizem que quando uma animação é narrada, em vez de ter um texto escrito ao lado, não há assim uma dissonância cognitiva, porque eu estou a ouvir de um lado e a ver o que acontece sincronizadamente e eu aprendo melhor. E isto é multimédia. E isto foi o que se faz desde a Idade Média, só que o professor é que fazia a narração e fazia a apresentação de um mapa de Portugal ao lado. Portanto, a multimédia sempre existiu, ponto 1. O ponto 2 é que os nossos alunos, por norma, acham que a tecnologia é apenas uma coisa para motivar. Portanto, ainda há parece que há 20 anos o diálogo aqui em Portugal era sobre o computador ia substituir o professor e era uma preocupação de empregabilidade. E hoje parece que é só o computador é bom para motivar. E normalmente eu tento passar aquela ideia que se aprende melhor, ou que se pode aprender melhor, e nomeadamente como é que pode potenciar assim, estas teorias mais construtivistas, mais recentes, e falo, por exemplo, nomeadamente dos simuladores e dos jogos para estas questões. Talvez eu gostasse que abordasse um pouquinho esta questão do como é que se aprende melhor com as tecnologias. Obrigado. Como se aprende melhor com as tecnologias é a pergunta do nosso colega professor Filipe. Mais perguntas? Íamos fazer talvez 3 perguntas, depois os nossos colegas aqui da mesa respondiam. Alguém? Não vejo mais ninguém? Então, dava a palavra aos oradores. Do you want to comment? Anything? Yes, you ask a very difficult question. How can technology... Fez uma pergunta muito como é que a tecnologia pode ser utilizada para melhorar a aprendizagem. Eu posso dar 20 exemplos de como é que pode utilizar a tecnologia para melhorá-lo. Posso dar 20 exemplos como pode utilizar 20 exemplos para utilizar a tecnologia para deteriorar essa aprendizagem. Dos pontos mais relacionados é o efeito de mídia, que é um fator muito antigo que utilizar a descoberta que a pessoa utiliza o sistema visual para aprender. É melhor apresentar figuras com um texto falado ou sem texto e só mostrar as figuras. Isto é um exemplo de como é que pode utilizar a tecnologia para melhorar, para aumentar a aprendizagem. Também pode usar as novas mídias da maneira errada. Mostrar a figura sem o texto. Não é a tecnologia que provoca esse efeito, é a maneira como utiliza essa tecnologia que provoca esse efeito. Ou qualquer coisa que torne difícil a discussão, porque isso vai causar efeitos na aprendizagem e no ensino. É a maneira como podemos usar da maneira correta ou da maneira errada. A razão que eu não discuti o efeito multimédia nem os outros efeitos
porque eu relacionei-a com outros efeitos, como apresentar as teorias aos estudantes, como ensinar os estudantes como abordarem sistematicamente os problemas com a multimídia, com a hipermídia. É muito importante, mas pessoalmente eu penso que a aplicação das novas tecnologias estão bem correlacionadas com as tarefas de aprendizagem e ajudam os professores a seguirem melhor as capacidades ou competências dos estudantes e saber como melhor organizar a educação e as ferramentas de mídia, utilizando o computador para apresentar a informação, que tem dominado este campo ultimamente. Eu penso que está a mudar lentamente. Os professores ou pesquisadores estão-se a tornar mais cientes do facto que os computadores podem ser usados em muito mais maneiras do que apenas para dar pequenas informações, para simularem tarefas ou para os portfólios de desenvolvimento ou para as tais palavras, utilizar as palavras e tem mais impacto a maneira como nós organizamos a educação e como damos a educação, é a utilização dessas ferramentas de multimédia. Uma vez que, faço-me ouvir, sim, uma vez que na minha apresentação de alguma maneira a parte mais óbvia da resposta, da forma do multimédia educativo, sempre neste contexto que foi falado devidamente acompanhado e não sozinha a tecnologia poder promover concretamente no ensino da fisicoquímica óbvias mais-valias, ia responder um pouco perversamente de dois aspectos. Primeiro, referindo quando é que a tecnologia, precisamente por estar numa dinâmica de overdose, não faz este trabalho, muito pelo contrário. E um dos elementos da matriz multimédia é a imagem. E eu, enfim, fui praticante e conheci daquela tese de uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Hoje em dia sinto que a palavra está de tal maneira desprivilegiada e maltratada, e está, aliás, na raiz de muitos problemas cognitivos e de aprendizagem dos alunos, que concretamente em ciências muitas vezes têm sucesso não por não conhecer, mas por não saberem ler, escrever e ou dizer aquilo que até conheceriam, que tendo a dar, num movimento que admito como reacionário, uma certa força à palavra, a ponto de me apetecer gritar: uma palavra vale mais do que 1000 imagens, tentando travar, digamos assim, o encharcamento das imagens. Mas para não dar, embora numa versão reativa, uma imagem muito negativa do multimédia, gostava de fazer referência a uma das vantagens do multimédia, que também nesta perspectiva, se quiser, é mais ecológica e de sustentabilidade, não é muitas vezes posta em cima da mesa. Uma família, hoje, quando faz uma submissão a um concurso, pode fazê-lo digitalmente na internet, ou fazer uma transferência bancária, ou mesmo do ponto de vista mais pedagógico, realizar um exercício de pesquisa de uma palavra ou de um conceito, perguntando ao Sr. Google em vez de ainda uma enciclopédia, e eu estou de acordo que isso se faça. O que eu gostaria é que o tempo que se ganha numa dinâmica familiar por fazer este exercício não fosse entregue a trabalhar e a produzir mais, mas, por exemplo, a ir para o jardim plantar flores, ou ir para fazer um jogo qualquer de família, ou para contar histórias. E, portanto, vejo também aquilo que a tecnologia pode ganhar para esta recuperação e esta conciliação do homem consigo mesmo. Muito obrigado. A professora já respondeu-nos daquilo que disse antes de fazer a pergunta. De qualquer forma, eu colocaria a questão da seguinte forma: como é que as tecnologias podem servir para uma melhor aprendizagem? Era a questão. Há muitos estudos que têm sido feitos, e o professor Paiva apresentou alguns, tentando avaliar se usando tecnologia temos melhores resultados ou não. Eu digo sempre que esses estudos, a gente já sabe qual é a conclusão, nunca levam a conclusão nenhuma. É o mesmo que perguntarmos: aprende-se melhor usando lápis ou esferográfica? A questão que temos que colocar não é essa. A questão que temos que colocar é que estratégias, que projetos é que eu tenho que implementar, como é que eu envolvo a comunidade, os professores, as equipas, para que faça sentido utilizar determinadas tecnologias para que as aprendizagens sejam mais eficazes. Portanto, estas são as pesquisas e as perguntas que têm que ser feitas. Por exemplo,
Uma tecnologia que toda a gente provavelmente tem no bolso ou na carteira são os telemóveis, que são computadores potentes, os tablets, etc. Os nossos alunos também os levam para a escola. O que é que a gente pode fazer? E muitas vezes faz. O regulamento da escola é proibido usar o telemóvel na sala de aula. Ok, é uma opção. Mas poderíamos ter uma outra estratégia. Como é que vamos usar este computador que os alunos têm no bolso e que não custou nada nem ao Estado nem à escola, foi um investimento das famílias, que tem câmara de vídeo, câmara fotográfica, possibilidade de enviar mensagens, muitos têm GPS e mapas, etc. Portanto, ferramentas fantásticas para a aprendizagem. Vamos criar uma estratégia, um projeto para utilizar isto e motivar os nossos alunos para mais e melhor aprendizagem, usando uma tecnologia que está mesmo à mão de semear. Estas são as questões que se devem colocar. Eu penso que, portanto, como se aprende melhor com as tecnologias em si são neutras, como já os meus colegas todos afirmaram. Portanto, o que faz a diferença, como é que eu incluo as tecnologias, sejam elas quais forem, eu olho sempre, eu estou aqui a usar, podia estar a usar o iPad, por acaso ficou além, mas gosto muito de usar a caneta e o papel, acho muito mais versátil do que o iPad para tomar notas. Uma das coisas, por exemplo, que eu fiz imensas tentativas, porque imaginem que pessoas como nós temos imensas coisas para fazer. E a primeira coisa que temos que fazer de manhã ou no dia anterior à noite é uma lista do que é que há para fazer. Eu usei as ferramentas mais diversas em computador para tentar organizar-me e, portanto, ser mais produtivo. E acabei por chegar à conclusão que o melhor é usar uma coisa destas e fazer uma lista. E quando eu faço uma coisa, o prazer que me dá, esta já está. Só o ato de fazer ali um Vzinho é fantástico. E acaba por funcionar muito melhor, que é uma coisa que eu tenho sempre ali ao meu lado na secretária, e ainda me falta fazer isto, era importante, e etc. Ou seja, as tecnologias em si são neutras, as estratégias, os projetos, o envolvimento de toda uma equipa, porque também eu acho que não podemos pensar que um professor vai resolver os problemas sozinho, tem que trabalhar em equipa, tem que ter uma rede. Se conseguir envolver os pais, como já o professor Paiva também falou, a comunidade, as próprias empresas que estão nas redondezas da escola podem ser envolvidas com vantagem para que as tecnologias façam sentido e os alunos trabalhem com elas em projetos para resolver problemas concretos. E têm que as utilizar, porque elas estão na sociedade, não faz sentido não as utilizar. Muito obrigado. Mais perguntas? Devolvi a palavra à assistência. Não vejo ninguém de braço no ar. Não há mais perguntas. Enquanto os colegas estão aí vão pensando, eu então atrevia-me a colocar aqui uma questão, fazendo-me um pouco intérprete de algumas conversas que tenho testemunhado ultimamente e que acho que são partilhadas pela esmagadora maioria dos colegas que estão aqui, que têm que ver com o facto da utilização das novas tecnologias ou dos novos mídias, etc., ser de uma forma geral em contextos educativos e de aprendizagem na escola, digamos assim, utilizadas de uma forma, digamos, complementar daquilo que são as metodologias tradicionais de aprendizagem, mas não no sentido de que, isto é uma pergunta, não é uma afirmação, no sentido de que as novas tecnologias criaram uma realidade que não existia, nomeadamente que para alguns corresponde àquilo que eu há bocado já chamei ali no princípio os nativos digitais e, portanto, a questão é um pouco esta, se para quem nasceu já num ambiente de novas tecnologias desde o primeiro momento de vida, se há ou não que encontrar um novo paradigma de aprendizagem onde a incorporação das novas tecnologias de aprendizagem e de comunicação é uma realidade diferente daquela que é ainda hoje utilizada como um meio apenas complementar das aprendizagens. Era a pergunta que deixava aqui aos três, para não começarmos sempre pelo mesmo, podíamos agora começar por si, eventualmente. Esta geração que nasce, esse é um problema muito central e quase fraturante do ponto de vista do questionamento sociológico.
As crianças, mesmo os jovens que nos chegam agora, já são homo sapiens, portanto já nasceram mesmo, e nós não, nós temos um património que, porventura fragmentado, prévio à máquina, que talvez nos permita, aliás essa é um bocado a tese do Cars, do livro que vos falei, algo pessimista, é que acha que nós, apesar de tudo, porque entramos tarde na relação com o digital, temos ferramentas que nos permitem um discernimento crítico para fazer o tal ajuste da dose e que uma criança, desde cedo exposta à tecnologia, tem algum risco de criar um distanciamento tal com os seus afetos, com o seu corpo, com as relações com os outros, que pode, de facto, a máquina estar aí a subtrair uma mais-valia. Nós, em todo o caso, obviamente, que seria ridículo dizer, então, vamos tirar a máquina. Aliás, estes problemas que estão a surgir agora com a máquina já surgiram no aparecimento do livro. Houve pessoas na altura que atiraram, isto o livro agora é que vai ser uma desgraça, já não há contemplação da natureza, e depois, obviamente, que hoje não nos passa pela cabeça não ter o livro como instrumento de trabalho e de enculturação, não é? E, portanto, eu tenho nesse aspecto uma visão otimista da tecnologia. Acho que as sociedades foram-se adaptando e estes miúdos nativos digitais, juntamente com a nossa ajuda, terão ferramentas para as saber usar de uma forma útil e positiva para eles, mas temos que ter muito cuidado porque sem discernimento crítico isto não é possível. E, aliás, há um drama. Este caso faz referência também às fragilidades que o abuso da tecnologia pode conferir no que diz respeito à memória e, concretamente, à memória de médio e longo prazo, que é fortemente afetada e não se sabe quais as suas consequências quando há uma interação excessivamente intensa, digamos, com a tecnologia. E pode fraturar um pouco pensar se a tal Zap Generation vai ou não aguentar-se, digamos assim, com tantos bits e tanta informação, com tanto esmagamento informacional. Mas se quiserem, para acrescentar uma questão complexa que é muito querida à Fundação Francisco Manuel dos Santos e como sabem, que tem um enquadramento essencialmente sociológico, eu punha aqui em cima da mesa um drama adicional que certamente todos já devem ter elaborado de forma indireta ou direta, e que é este. São as famílias socioculturalmente mais favorecidas, como porventura as que estão aqui presentes nesta conferência, que têm juízo crítico para perceber que é preciso baixar a dose da utilização da tecnologia, concretamente da televisão e da internet dos seus educandos. Paradoxalmente, as famílias socioculturais mais desfavorecidas tendem a ser menos críticas e hiperconsumidoras, concretamente da televisão, com efeitos muito discutíveis sobre a cultura e a verdadeira perspectiva de felicidade de quem hiperconsome tão acriticamente tanta informação. Portanto, há um desafio sociológico muito complexo, onde a escola tem um papel principal e onde, desde logo, conferindo cultura e educação aos jovens e, por via indireta, às respectivas famílias, pode dar um contributo precisamente para termos, quanto mais ciência, mais cultura, mais sentido crítico e mais perspectiva de felicidade, integrando da melhor forma as questões tecnológicas. Eu estou consciente que fugi um pouco mais, mas agora dá-me para aqui. Fugiu do sítio. Eu chamaria a questão aqui para o caso das necessidades educativas especiais, ou para pessoas com algum tipo de diferença, porque nesses casos, muitas vezes, as tecnologias são fundamentais para a pessoa poder, no fundo, levar uma vida o mais possível, digamos, num padrão de normalidade. E há imensos casos, há pessoas que, para comunicar, no fundo, a tecnologia veio ser para elas uma forma de ampliar, não só ampliar, mas tornar possível o ato de comunicação. E, portanto, nesses casos aqui já estamos perante a utilização de uma tecnologia que vem suprir, no fundo, uma deficiência e tornar que essa pessoa possa ter acesso à informação e possa produzir comunicação, portanto, produzir também informação. E há uma série, digamos, de ferramentas hoje em dia disponíveis que permitem efetivamente isso. Portanto, aqui, neste caso, essas pessoas sempre precisaram de tecnologia. Usaram tradicionalmente tecnologias chamadas de baixo custo ou de baixa tecnologia, como coisas feitas em papel, que usavam folheando para apontar e comunicar, mas hoje é evidente que uma máquina como esta possibilita que a pessoa muito mais facilmente possa ter a liberdade de procurar informação
e de produzir. Ou uma pessoa que não pode vocalizar. Hoje temos síntese de voz de alta qualidade já, que permite que a pessoa tenha uma voz artificial e possa utilizar. Ou alguém que não tem vista, portanto, e que tem uma deficiência visual, seja ela qual for, pode apropriar-se da informação através das ferramentas tecnológicas que existem, que traduzem qualquer texto, e hoje em dia já se vai além do texto, já se pode, no fundo, até em imagens, descodificar texto e, portanto, e traduzir isso em mensagem falada. Portanto, eu diria que, e isto é também uma forma de estas tecnologias possibilitarem a um determinado conjunto de pessoas, que é uma franja ainda bastante grande da população. As estatísticas variam, mas dará à volta dos 20% das pessoas que têm algum tipo de necessidade destas tecnologias de apoio. Portanto, é também não só uma forma de aceder à informação e de produzir comunicação e produzir informação mesmo estética, não apenas, digamos, comunicação do ponto de vista funcional, mas mesmo do ponto de vista estético e do prazer de produzir informação a esse nível, mas também serem um veículo para realizarem aprendizagens, ou seja, porque muitas destas pessoas, crianças, jovens e adultos, sem o acesso a estas tecnologias, ficariam num nível de aprendizagem muito básico, e as tecnologias permitem-lhe, digamos, o acesso a um mundo mais diversificado. É evidente que aqui, por exemplo, eu penso que quem desenvolve sistemas operativos, como a Microsoft e a Apple, entre outros, já fizeram algum esforço em implementar algumas acessibilidades e desenho inclusivo no próprio sistema operativo, mas eu penso que é uma vergonha, por exemplo, que a Microsoft, que eu vi o Sr. Bill Gates, a certa altura na televisão, dar um aperto de mão com o primeiro-ministro da altura, comprometendo-se de certa maneira a produzir vozes sintéticas em português, e acho que já lá vão 10 anos, ainda estamos à espera delas. E, portanto, eu penso que essas multinacionais que ganham tanto dinheiro a introduzir sistemas operativos em todo tipo de máquinas, já poderiam ter tido uma equipa de investigação que há imensas em tantas universidades e pagar-lhes X para produzir uma coisa tão fácil. Aliás, já está produzido. É só preciso integrar. Muito obrigado. Pois é, vamos. Well, I'd like to make the question a bit more concrete. Gostaria de tornar esta pergunta um pouco mais concreta, utilizando para muitas metodologias que têm estado a mudar nas escolas. Portanto, isto tem a ver com um problema da base do conhecimento. Há muito de pontos comuns entre a concepção e o... Primeiro começa com os problemas reais. Nas faculdades de medicina, os estudantes discutem em pequenos grupos problemas reais, problemas que descrevem os doentes e as suas queixas, e os estudantes discutem esses problemas, estudam os recursos para chegar a soluções. Há 20 anos, o grupo educacional tradicional seriam 12 estudantes com os seus tutores a falar sobre a forma tradicional de ensinar. E a tecnologia mudou o papel dos educadores, pelo menos de 3 maneiras. Primeiro, os estudantes trazem os telefones, trazem os seus iPads, é permitido no nosso sistema, e quando eles têm estas discussões em grupo, eles se defrontam com diferentes conceitos que não compreendem, eles então consultam os dicionários, quando se confrontam com um determinado dilema, eles vão ver websites que têm mais informação. Portanto, a discussão que está a decorrer no grupo é enriquecida pela utilização da multimédia. Em segundo lugar, há 20 anos, os problemas que os estudantes se deparavam eram problemas com base em pessoas.
no livro cada problema era descrito. Hoje em dia utilizamos cada vez mais, portanto, doentes de forma eletrónica, portanto as suas queixas são apresentadas aos estudantes, não estão em papel, mas é um doente real que se queixa e que diz, eles podem pedir mais pesquisa laboratorial sobre esse doente, podem obter mais informação sobre da parte familiar, para que aqueles casos que estavam com base em provas documentais, cada vez se baseiam mais em discussões reais com o verdadeiro doente, para de um determinado nível obterem os mesmos tipos de competências através dos verdadeiros, dos reais doentes. Há 20 anos, os estudantes comunicavam uns com os outros apenas no grupo educacional e depois encontrava-se 2 dias mais tarde no mesmo grupo educacional e perguntavam aos outros o que é que tens estudado nos últimos 2 dias. Chegaste a alguma conclusão ou alguma pesquisa ou deparaste com uma pesquisa interessante? Eles faziam individualmente. Hoje em dia eles mantêm-se em contato uns com os outros, discutem no Facebook ou noutros redes sociais, e isto aumentou significativamente tanto a pesquisa, a discussão entre eles, a partilha desse tipo de informação, e o tipo de casos que são apresentados aos estudantes são mais interativos, a comunicação entre os estudantes também mudou. Se me perguntarem se os princípios básicos do sistema educacional mudou, não mudou, porque eles ainda estão a trabalhar com base em doentes reais, em casos reais, discutem a complexidade curricular, têm os tutores que dão orientação a esses estudantes. Portanto, se os princípios não se alteraram, a tecnologia permitiu-lhes uma melhor utilização desses princípios, reforçando a utilização dos casos interativos para reforçar a comunicação entre estudantes e entre estudantes e os tutores, para permitir uma melhor, aos estudantes consultarem melhor os recursos, fazerem consultas melhor. Mais uma vez, não são as tecnologias que melhoram a educação, mas com base nos princípios que se mantêm da educação, como implementar utilizando esses meios de comunicação. A conferência, que estava programada para terminar por volta desta hora, eu queria agradecer mais uma vez à Fundação e aos responsáveis e aos nossos convidados de hoje, aos conferencistas, por este magnífico momento de reflexão e troca de experiências que houve aqui, e dizer que foi com imenso prazer que o Instituto Politécnico de Leiria se associou a esta iniciativa, através aqui da Escola Superior de Educação e agradecer também ao seu diretor e meu ilustre colega e amigo há muitos anos, ter-nos cedido este espaço para termos aqui este encontro, e deixar uma palavra ao Dr. José Luís Quinta, que conta sempre connosco, com o Instituto Politécnico, com os seus múltiplos campos, ou campi, gostam os puristas e os latinistas de dizerem, com toda a propriedade, na manifestação aqui da nossa total abertura para colaborarmos em iniciativas que podem ser certamente do interesse da Fundação e também do interesse do Instituto. E, se me permite, em nome da Fundação, agradecer aos colegas que aqui vieram e que, com a sua presença, naturalmente justificaram a organização deste evento, que eu acho que foi de elevadíssima qualidade. Muito obrigado aos participantes e obrigado ao José Luís Quinta e à Fundação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.